Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês uma equaçãozinha do movimento uniformemente variado que é muito útil para a gente, que é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli, galera, é uma equação que a gente consegue chegar nela misturando as duas funções que a gente obteve nas aulas anteriores. Eu mostrei para vocês a função horária da velocidade e eu mostrei para vocês a função horária do espaço para o movimento uniformemente variado. Quando a gente brinca com essas duas equações, a gente consegue obter uma outra equação, que é a equação de Torricelli, que não envolve o tempo. Ele não envolve a grandeza física tempo, essa equação. Então, é muito útil para resolver problemas que você não tem informação de tempo e você também não quer obter qualquer informação sobre o tempo. Então, é um atalho bastante interessante para resolver os problemas. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui da onde a equação de Torricelli vem. A ideia que fez o Torricelli obter essa equação foi a seguinte: você pega a função horária da velocidade e na função horária da velocidade você isola o tempo. Quando você isola o tempo, você pega esse resultado e substitui na função horária da posição, na função horária do espaço. Quando você faz isso e desenvolve um pouquinho a matemática, a gente chega na equação de Torricelli. Então eu vou mostrar o começo do caminho para vocês verem. Eu peço que vocês não se assustem, tá, pessoal? Fica um pouquinho grande aqui as equações, mas não é tão complicado de trabalhar na verdade, tá? Mas o objetivo é mostrar a equação de Torricelli, que é a equação que realmente é usada na resolução dos problemas. O caminho a gente não usa tanto, mas é interessante saber de onde vêm as equações que a gente usa para resolver os problemas, né? Então eu já mostrei para vocês de onde vem a função horária da velocidade, mostrei como obter a função horária do espaço, e agora eu vou mostrar como obter a equação de Torricelli. Então, como eu disse aqui, a gente vai pegar a função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. Espero que vocês se lembrem, né? Velocidade final é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Nessa equação aqui, eu vou isolar o tempo. Então, para isolar o tempo, eu quero deixar ele sozinho, né? Então, eu vou pegar a velocidade inicial, que está positiva, vou passar para o outro lado negativa. Fazendo isso, fica assim, ó. Velocidade final menos a inicial é igual ao que sobrou do outro lado, que é a aceleração vezes o tempo. Está aqui. E essa aceleração está multiplicando o tempo. Então, agora a gente pega ela e passa dividindo. Então, a gente chega aqui, o tempo ele é a velocidade final menos a inicial, tudo isso dividido pela aceleração do movimento. Então, a gente pode obter o instante que o objeto chega em determinada velocidade por essa equaçãozinha aqui, velocidade final menos inicial dividido pela aceleração. E agora o que eu vou fazer é pegar esse resultado que a gente acabou de obter e substituir ele na função horária do espaço, na função horária da posição. Então, eu vou pegar aqui a função horária do espaço, que a gente obteve na nossa aula passada. O espaço final é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Essa é a nossa funçãozinha horária do espaço. E aí, pessoal, o que acontece? Onde aparece aqui o tempo, ó, eu tenho v0 vezes t, e a aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado. Então, onde aparece aqui o tempo, ao invés de pôr t, eu vou colocar essa expressão aqui, né? Então, o t ele é igual a essa expressão, então no lugar do tempo eu coloco essa expressão. Se a gente fizer isso, ó, fica um pouquinho grande, né? Ó, espaço final é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo. Mais o tempo é isso aqui, velocidade final menos inicial sobre a aceleração, que a gente acabou de obter. Então, o que eu fiz? Onde tinha tempo, eu coloquei essa expressãozinha aqui, ó, v menos v0 sobre a. Pum, coloquei aqui. Mais a aceleração sobre 2, está aqui, vezes o tempo ao quadrado. Então, vezes o tempo, de novo, substituir de novo, ó. V menos v0 sobre a é o tempo, né? E elevei ao quadrado. E aí aqui, pessoal, a gente faz aqui alguma álgebra. O que a gente tem que fazer aqui? Multiplicar a distributiva, evoluir esse quadrado aqui, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Depois a gente tem que tirar o MMC desses dois termos, passar esse S0 para o outro lado, fica S menos S0 que vira o ΔS. Então a gente faz uma série de continhas aqui
que eu deixo até como desafio aí para quem gosta de trabalhar um pouquinho com álgebra. Então a gente faz aqui uma álgebrazinha, faz algumas continhas aqui com essas letras e a gente chega na equação de Torricelli. Eu não vou fazer todas as continhas porque é um pouquinho longo e eu acho que nem todo mundo tem interesse em fazer todas essas contas, tá? Mas para quem tem interesse é um excelente desafio aqui para treinar a álgebra de vocês, tá, pessoal? Fazendo essa álgebra aqui todinha, organizando essa equação, deixando ela bonita, a equação já é essa aqui, ó. Tudo que a gente faz é deixar ela mais bonita. Deixando ela mais bonita, você consegue chegar nessa equaçãozinha aqui mais bela. Velocidade final ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração do movimento, vezes o ΔS, que é o deslocamento, né? Que é o S menos o S0. Então, pessoal, organizando essa equação zona grandona aqui, a gente consegue deixar ela bonitinha nesse formato. Essa equação aqui, pessoal, é o que nós chamamos de equação de Torricelli. Pessoal, como eu disse, essa equação ela é útil quando a gente não tem informação sobre o tempo. Perceba que ela relaciona as grandezas velocidade, aceleração e deslocamento sem envolver o tempo. O tempo ele não aparece nessa equação. Então, quando a gente vai resolver um problema em que você não tem interesse no tempo, a melhor equação que você pode usar quando o movimento que você está analisando é uniformemente variado é a equaçãozinha de Torricelli, beleza? Então, para vocês verem como que a gente pode usar essa equação aqui, eu vou resolver aqui 2 exemplos para vocês. Ó. O primeiro exemplo diz o seguinte: uma pessoa dirige seu carro por uma rua reta e plana, mantendo velocidade escalar de 54 km por hora. Quando vê um vira-lata caramelo parado no meio da rua. Só vira-lata caramelo, para quem não sabe, é o cachorro que mais existe no Brasil, né? Então tem muito vira-lata caramelo pela rua aí, né? Eu mesmo tenho uns 4 aqui em casa. Bom, então quando vê um vira-lata caramelo parado no meio da rua, freia o carro uniformemente, parando após percorrer 45 metros, salvando a vida do canino. Determine a aceleração desenvolvida pelo carro. Então, pessoal, a gente vai coletar aqui os dados desse probleminha, né? Primeira coisa, o carro estava com a velocidade de 54 km por hora. Então, a velocidade inicial foi de 54 km por hora. E a gente sabe que ele percorre aqui 45 metros até parar, né? Então, ele para depois de percorrer 45 metros. Então, pessoal, se ele para, a velocidade final é 0, né? E a distância que ele percorre para chegar nessa velocidade é de 45 metros. Então tá aqui meus dados. Eu tenho a velocidade inicial do movimento, eu tenho a velocidade final e eu tenho o deslocamento. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir a aceleração. Então perceba que eu não tenho tempo, mas eu também não quero descobrir o tempo. Então, um bom indicativo quando a gente não tem o tempo e não quer descobrir o tempo, é um excelente indicativo de que a gente deve usar a equação de Torricelli. Então, eu vou pegar aqui minha equação de Torricelli e a gente tem que tomar aqui um cuidado muito grande, né, pessoal? Porque, olha só, o deslocamento está em metros e a velocidade inicial está em quilômetros por hora. As unidades elas não estão compatíveis, a gente tem que converter essa velocidade. Então, vamos lembrar, né, para passar isso aqui para metros por segundo para o sistema internacional, a gente tem que dividir por 3,6, né? Então, dividindo, 54 por 3,6 dá 15 metros por segundo. Então, no sistema internacional, a velocidade inicial do carro era de 15 metros por segundo. Agora sim, minhas unidades estão compatíveis e a gente pode usar a nossa equaçãozinha de Torricelli aqui para resolver o problema. Então, substituindo os valores, ó, a velocidade final é 0, porque o carro parou, né? Sem atropelar o cachorro. A velocidade inicial no sistema internacional foi de 15 metros por segundo, está aqui. Mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. O deslocamento até parar foi de 45 metros. Então, a gente tem aqui agora a nossa equaçãozinha e a única coisa que a gente não sabe é a aceleração, que é o que a gente quer descobrir. Então, é só encontrar a aceleração agora, né? Então, vamos fazer isso, pessoal. 0 ao quadrado é 0 mesmo. 15 ao quadrado é 225. 2 vezes 45 vezes a aceleração dá 2 vezes 45, 90, vezes a aceleração, beleza? Então, multipliquei o 2 com 45 aqui. Bom, pessoal, eu quero isolar a aceleração, né?
Então, eu vou pegar esse 225, que está positivo, e vou passar ele para o outro lado, e ele vai passar negativo, né, pessoal? Então, fica menos 225 igual a 90 vezes a aceleração. Tranquilo? Bom, o 90 está multiplicando a aceleração, então ele passa para o outro lado, dividindo, né, galera? Então, a nossa aceleração ela vai ser igual a menos 225 dividido por 90. 90 passou dividindo. Bom, 225 dividido por 90, galera, isso aqui dá 2,5 metros por segundo ao quadrado e não pode esquecer do negativo, né? Professor, por que a aceleração deu negativa? Pessoal, nesse caso é porque ele estava freando, né? Então ele tinha uma velocidade positiva e se ele estava freando, você precisa ter uma aceleração negativa. Então essa foi a aceleração desenvolvida pelo carro aí, que ele teve que frear para não atropelar o cachorrinho, beleza? Pessoal, então a equação de Torricelli bem simples, um uso direto aqui da equação de Torricelli, um primeiro exemplo bem tranquilo aí para vocês. Sempre lembrando de organizar as unidades antes de usar as equações, tá, pessoal? Bom, galera, fazer um outro exemplo aqui para vocês, né? O outro exemplo diz o seguinte, pessoal. Um carro percorre a distância de 175 metros entre dois locais A e B de uma estrada. Nesse percurso, ele reduz sua velocidade escalar de 72 km por hora para 54 km por hora, com aceleração escalar constante. Mantida a mesma aceleração, determine em metros a distância que o carro ainda deve percorrer até parar. Então, pessoal, olha qual é a ideia dessa questão aqui. Ó. O carro estava vindo com a velocidade de 72 km por hora e ele freia até atingir a velocidade de 54 km por hora. Nessa redução de velocidade, ele percorre 175 metros. Aí ele diz o seguinte, se ele continuar pisando no freio com a mesma força e mantiver a mesma desaceleração, né, a mesma aceleração até ele parar, qual vai ser a distância que ele ainda vai percorrer até ele parar? Então, galera, olha só a ideia aqui. Você tem o ponto A e o ponto B, e esse cara ele percorre aqui uma distância onde ele tinha uma velocidade de 72 até ele atingir a velocidade de 54. Então, ele está freando, a velocidade está diminuindo. Então, ele atinge a velocidade de 54 km por hora e ele tinha uma velocidade de 72 km por hora. Pessoal, a gente já sabe que a gente vai ter que passar isso para metros por segundo, né? Então, a gente já pode converter direto, divide por 3,6, né? 72 dividido por 3,6 dá 20, 54 dividido por 3,6 dá 15 metros por segundo. Então, já coloquei aqui as velocidades na unidade do sistema internacional, beleza? Nessa redução de velocidade aqui, ó, do ponto A até o ponto B, esse carro ele percorre uma distância de 175 metros. Aí ele quer saber o seguinte, aqui ele ainda tem velocidade de 15 metros por segundo. Ele vai continuar freando com a mesma aceleração até ele parar, até ele ficar com a velocidade igual a zero. Aí ele pergunta qual é essa distância que ele ainda vai percorrer até parar. Beleza? Então, pessoal, o truque dessa questão aqui é que para descobrir o quanto ele ainda vai andar, eu preciso saber qual é a aceleração que ele está desenvolvendo no problema. Para descobrir essa aceleração, eu vou analisar esse primeiro pedaço que eu já sei o deslocamento. Então, meio que a gente vai usar a ideia, a gente vai resolver o problema em duas partes. Primeiro eu vou resolver o problema do ponto A até o ponto B, e depois eu vou resolver do ponto B até ele parar. Então, eu vou pegar esse problema e dividir em dois. Pensando do ponto A até o ponto B, eu preciso descobrir a aceleração desse movimento. Quanto tempo gastou, não me interessa. Então, se eu não tenho interesse no tempo, a gente pode usar a equação de Torricelli. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. E aqui, pessoal, eu vou resolver primeiro do ponto A até o ponto B, eu vou resolver esse primeiro pedaço. Resolvendo para esse primeiro pedaço, o que a gente tem? A velocidade final que ele atinge é de 15 metros por segundo, né? Aqui no ponto B. A inicial era de 20 metros por segundo lá no ponto A. E a distância que ele percorre, o ΔS, é de 175. Então, está aqui, ó,
Velocidade final, que é a que ele atinge 15 metros por segundo. A inicial é 20 metros por segundo. A aceleração desse movimento a gente ainda não sabe. E a distância que ele percorre do ponto A até o ponto B é de 175 metros. Com isso, a gente consegue achar a aceleração, igualzinho o problema que a gente fez agora há pouco. Então é o seguinte, 15 ao quadrado é 225, 20 ao quadrado é 400, e 2 vezes 175 dá 350. Tranquilo? Pessoal, mesma ideia, ó, eu quero isolar a aceleração. Esse 400 ele está positivo, então ele passa para o outro lado negativo. Então a gente fica com 225 menos 400. 225 menos 400 dá menos 175, dá negativo, né, pessoal? Igual ao que sobrou do outro lado, que é o 350 vezes a aceleração. Agora esse 350 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então a aceleração é menos 175 dividido por 350, os mesmos passos da questão anterior. Bom, 175 dividido por 350 dá meio metro por segundo ao quadrado, e essa aceleração deu negativa, né? Claro, porque ele está freando o carro. Então a velocidade está diminuindo, a aceleração ela deu negativa. Pessoal, agora que eu usei os dados que ele me deu do ponto A até o ponto B e descobri a aceleração, eu posso pensar agora no trecho final depois do ponto B. Então agora eu consigo descobrir qual é esse deslocamento aqui do ponto B até o momento em que ele para. A gente, para fazer isso, pessoal, novamente eu não me importo com o tempo que gastou para ele parar, eu só quero saber quantos metros ele percorreu, então a gente pode usar a equação de Torricelli de novo. Só que agora eu vou analisar o segundo pedaço do movimento do carro. Então, olhando só para o segundo pedaço do movimento do carro, a velocidade final foi de 0, porque ele para, e a inicial foi de 15, que é do ponto B até ele parar. Então tá aqui, velocidade final é 0 porque ele para, a inicial é 15, mais 2 vezes a aceleração, a gente já descobriu a aceleração no movimento, ela não muda, né? Menos meio, tá aqui, vezes o deslocamento nesse pedacinho, que é o que eu quero descobrir. E agora é muito fácil descobrir esse deslocamento, né? 0 ao quadrado é 0 mesmo, 15 ao quadrado é 225, pessoal, 2 vezes menos meio dá menos 1. Está aqui, né? Menos 1 vezes ΔS dá menos ΔS aqui mesmo, direto. Então, isso aqui tudo é só menos ΔS. Bom, esse ΔS está negativo, ele passa para o outro lado positivo e nosso ΔS corresponde a 225 metros. Então, essa é a ideia, pessoal. A gente conseguiu descobrir que do ponto B até ele parar, ele ainda vai precisar percorrer mais 225 metros, que foi exatamente o que a questão me pediu. Beleza? Então é assim que a gente usa a equação de Torricelli. Acho que com isso já dá para vocês resolverem algumas questões aí, beleza? Valeu!